Boa noite, Samuel. Tudo bem? Daqui a pouquinho já vamos iniciar nossa aula, tá bom? Aguardar mais um pouquinho, ver se entra mais um pessoal. Hello, Samuel, está me ouvindo? Dá um ok para mim, pode enviar mensagem ou ativar seu microfone, né? Dá um ok para ver se está tudo ok. Está conseguindo me ouvir?
Hello. Oi. Oi, gente. E aí, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Deixa eu ativar minha câmera aqui. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Ótimo. Só aguardar mais um pouquinho, ver se mais alguém entra. E aí, pessoal, vamos conversar um pouquinho como é que tá aí o frio por aí, né? Muito frio aí, Demais. mas alô, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bem, e você? Joia. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo com esse meu WhatsApp. Jesus. Deixa eu aqui. Bom, pessoal, acredito que por enquanto vai só nós aqui e vai entrando mais pessoas conforme o tempo, tá? Na última aula, vocês lembram que nós estudamos? Quem estava presente na aula? Lembra o que foi estudado? Sim ou não? Aniele, pode falar. Vocês estão com medo de falar, gente? Vamos lá. Na última aula, nós estudamos aqui a teoria das organizações, né? Correto? Falamos sobre empresa, falamos sobre o papel do administrador nas empresas, né? Falamos de alguns princípios da administração. Eu fiz uma... Falei das teorias das relações humanas, teorias comportamental, falei da teoria da contingência, falei também da administração, né? Como ciência, tecnologia e arte, correto? Foi isso, pessoal? Confirma para mim. Foi. Ok. Falei o papel do administrador dentro das empresas, né? Ele tem um papel muito importante, é encarregado de desenvolver estratégias, definir missões, estabelecer objetivos e metas, né? Dimensionar aí recursos, planejar aplicações, efetuar diagnósticos, solucionar problemas, impulsionar inovações, enfim. O administrador tem esse papel importantíssimo dentro das empresas, ok? E aí eu passei algumas atividades e já fui respondendo com vocês, né? Desculpa, pessoal, só espirrar aqui. Ah, mas não é corona não, viu?
Ainda tossindo aqui, mas não é corones. Pessoal, então, quem está com a apostila, né, eu estou com a apostila 1, aqui, ó, pra vocês terem noção, tá? Então, se vocês pegarem a apostila, vão conseguir acompanhar aí, juntamente comigo, ok? Deixa eu só... Estão conseguindo ver, pessoal? Então, peguem a apostila aí, quem tem a apostila, né? Administração Executiva 1, volume 1, e aí nós vamos acompanhando, vocês vão acompanhando o passo a passo aí. Beleza? Beleza, professor. Ok, pessoal. Então, o que acontece? Nós precisamos analisar alguns pontos importantes dentro da administração, né? Que nem eu falei. Qual é a teoria que mais se identifica nos dias de hoje? É aquilo que eu falei. Antigamente, as empresas, elas se preocupavam mais com os seres humanos trabalhar igual máquina, ou seja, você tem que produzir, e eu não quero nem saber, ou seja, elas não se preocupavam com o capital humano, as empresas não tinham essa preocupação. O que é o capital humano? É realmente as pessoas que trabalham dentro da empresa. Esse é o capital humano e o bem mais precioso que a empresa tem. Tanto é que a empresa ela depende de boas pessoas ou de pessoas para poder funcionar, né? Uma empresa não consegue nascer sozinha, sem uma pessoa por trás, criando essa empresa. Então, o capital humano ela é importantíssimo, é em primeiro lugar dentro da empresa. E aí, quando as empresas viram que os trabalhadores estavam ficando desmotivados, trabalhando sem motivação, desanimados e tudo mais, eles falaram, opa, é hora de analisar o capital humano, o que realmente está acontecendo. E havia a grande desmotivação das pessoas dentro das organizações. É aí que começou a surgir a teoria das relações humanas, e aí as empresas se preocuparem mais com o capital humano. Hoje, a teoria que mais se enquadra, né, é a teoria das relações humanas, tanto é que as empresas se preocupam muito em relação de como fazer com que as pessoas se mantenham ativas na empresa, como que motivar os funcionários dentro das organizações. Isso faz toda a diferença dentro de uma empresa, porque se a empresa não tem pessoas que trabalham motivadas, né, ela não vai ter um bom resultado, ou seja, precisa de pessoas motivadas, que tenham vontade, que tenham realmente força de vontade de fazer acontecer para que realmente ela obtenha resultado. Caso contrário, simplesmente ela vai ter pessoas desmotivadas que não têm interesse em dar continuidade nos objetivos da empresa. Então, as pessoas que trabalham na empresa, elas têm que estar engajadas, ou seja, unidas com o mesmo objetivo da empresa, para que a empresa alcance o resultado. Caso contrário, a empresa não vai conseguir alcançar o seu resultado. Humanas é a teoria que mais se enquadra, né? Eu falei, diferencie também a administração como arte, né? Como ciência e tecnologia. E aí nós temos essas três diferenças. A administração como ciência, ela vem estudando, né, assuntos, ela vem realmente colhendo informações, a parte teórica, realmente de estudar do zero, aplicar procedimentos. Depois nós temos aí a tecnologia, ou seja, a administração como tecnologia, ela precisa aprender sempre coisas novas, né? Buscar acompanhar as inovações que acontecem no mercado. E depois nós temos a administração como arte, que é realmente a arte de criar coisas novas, criar, ou seja, ser criativo. Está relacionado com a administração aí que nós vivemos, tá? Ok? Então, pessoal, esse é um exemplo aí de dos três tipos da administração. Administração como ciência, tecnologia e arte. Comentei também na última aula. Falei também
quais os princípios da administração nas empresas, né? Falei também qual o papel do administrador nas empresas e também para pesquisar empresas da região como exemplos, né? E administradores de sucesso. Agora nós vamos falar aí da teoria das organizações, continuar realmente falando da teoria das organizações. E nós vamos realmente agora analisar alguns pontos importantes. Então, na página 14 e 15, vocês podem ir acompanhando aí, beleza? Ok? Eu vou até passar o slide para vocês também aqui, para ficar mais fácil. Deixa eu... pegar aqui. Eu vou compartilhar aqui, vocês me dão um ok se vocês estão conseguindo ver os slides, tá bom? Deixa eu ver. Ah, pessoal, não vou conseguir compartilhar os slides porque o administrador da reunião, no caso, né, não habilitou para mim aqui compartilhamento de tela. Não vou conseguir compartilhar. Não estou compartilhando, não estou conseguindo compartilhar. Beleza. Bom, mas vamos por aqui então. E aí, na página 14 e 15, tá? Da apostila, vocês podem acompanhar, ok? Então, o que é uma organização, né? Bom, uma organização é uma ferramenta que as pessoas utilizam para coordenar suas ações e obter alguma coisa que desejam ou valorizam. Ou seja, as organizações são criadas para satisfazer alguma necessidade humana. A geração de valor pelas organizações ocorre em 3 estágios, né? Input, entrada, conversão ou transformação e output, saídas, tá? Então, uma organização, ela sempre tem um processo de input. O que é o processo de input em uma organização? Imagina uma indústria, né? Uma indústria é o processo de input, é entrar os insumos, é entrar tudo aquilo que a empresa precisa para ela produzir, ou seja, criar um produto. Então, input é a entrada, né? Entrada de algum produto. Né? Entrou um produto, aconteceu o input. Entrou um insumo, desculpa. Entrou um insumo de alguma coisa, matéria-prima. É o input. A empresa ela vai transformar essa matéria-prima em um produto. Então, há um processo de conversão, transformação. Depois que o produto ele fica pronto e sai da empresa, há o processo de output, ou seja, é quando realmente o produto sai pronto. Então, entrou a matéria-prima dentro da indústria, input, né? Aí, a empresa ela vai transformar essa matéria-prima em um produto, e quando esse produto sair da empresa, vai acontecer o processo de output, ou seja, o produto está pronto para ser comercializado. E assim acontece na maioria das empresas, praticamente em todas. Todas têm um processo de input, todas têm um processo de conversão e depois output, né? Então, assim, a conversão está relacionada com o serviço, ou seja, o método que ela utiliza para fazer com que esse produto saia da empresa. Todas as empresas têm um processo de entrada, conversão e saída, né? E aí nós temos aqui, ó, por exemplo, só desligar a internet do meu celular, senão vai acabar, mano. Beleza. Por exemplo, né? Se você pegar aqui, ó, cada estágio é afetado pelo ambiente no qual a organização opera. O ambiente organizacional é o conjunto de forças e condições que opera além dos limites organizacionais, mas que afeta na sua habilidade para conquistar e usar recursos para criar valor. Aí nós temos aqui, ó,
O que pode ser a entrada, ou seja, o input em uma empresa? Nós temos organização obtém entradas, inputs do seu ambiente. Pode ser matéria-prima, pode ser dinheiro e capital. Entrou dinheiro, entrou capital, uma empresa, está acontecendo um processo de entrada input. Tá? Recursos humanos, ou seja, está entrando pessoas na empresa. Está entrando pessoas na empresa. É um processo de entrada de recursos humanos, ou seja, está acontecendo um input no recursos humanos. Informação e conhecimento. Também é o quê? Input. Está entrando informação, está entrando conhecimento para as pessoas dentro dessa empresa. Está entrando, está tendo input. Tá? Entrou clientes, né, de organizações de serviços. Então, entrou cliente nessa empresa para comprar, está acontecendo o processo de input. Ok? Agora, o que é o processo de transformação da organização? Né? Como que eu vou transformar a matéria-prima? Como que eu vou transformar o capital em alguma coisa? Os recursos humanos. Então, assim, há o processo de organizar, ou seja, transformar as entradas e adicionar valor a essas entradas. Porque, pessoal, é o seguinte, todo produto, toda matéria-prima, quando entrou matéria-prima dentro da empresa, eu vou transformar essa matéria-prima em um produto. E na transformação, ou seja, no processo de transformação, de conversão desse produto, há a adição de valor, ou seja, tem que agregar valor sobre isso. Então, quando há a transformação, dependendo do que é utilizado, ao agregar valor a esse produto, ele vai sair com um valor diferente dos seus concorrentes. Então, você tem que analisar qual é o processo que eu estou utilizando para realmente agregar valor, o valor que realmente tem que ser agregado nesse produto. E o que pode ser utilizado para transformar ou converter os inputs, né? Então, pode ser utilizado maquinário. O maquinário ele pode ser utilizado para transformar algo. Então, acontece nas indústrias. Matéria-prima entrou insumos e matérias-primas que precisam ser utilizadas para transformar isso em um produto. Vai ter que utilizar máquinas para transformar esse produto, mas também vai ter que utilizar o capital humano para manusear as máquinas. Né? Aí depois nós temos computadores. Né? Principalmente, por exemplo, você vai investir na Bolsa de Valores, ou você vai trabalhar como trader, que é uma das novas profissões agora, que é de negociante. Na verdade, já existe isso há muito tempo lá no mercado, no exterior. E trader, né? Traduzido, significa negociante, em inglês, traduzido, negociante. E você aplica um dinheiro e fica lá analisando os gráficos, ou seja, você fica ali como se fizesse, é como se você comprasse uma ação e rapidamente vendesse ela. Então você tem que adivinhar não, né? Através dos gráficos e através dos pontos que você vai analisando na Bolsa de Valores, você vai vendo se esse gráfico ele vai ter uma alta ou se vai ter uma baixa. E aí, através disso, você compra ou você vende. Né? E aí, quando você está trabalhando nisso, também é um processo de entrada, conversão e saída. Por exemplo, você investiu dinheiro, você está trabalhando através do computador. A entrada para você começar a investir no mercado de ações foi o capital. E o que você utilizou para converter esse capital em mais capital foi o computador. Então, você utilizou um computador, a máquina, para fazer isso. E também as empresas utilizam para administrar a empresa. A pessoa investiu na empresa, ela vai usar a tecnologia para realmente fazer com que a empresa tenha mais resultados. Então, ela vai utilizar o que? As máquinas, que são os computadores também, né? Computadores, entre outras máquinas, para influenciar nos ganhos da empresa. E aí nós temos o quê? Capacidades e habilidades, que está relacionado com o quê? Com o capital humano. A empresa ela vai utilizar da capacidade mental das pessoas
A empresa ela vai utilizar das habilidades dessas pessoas para conseguir obter resultados. Então, olha só que interessante. Vai usar da capacidade mental, vai usar da capacidade, as habilidades que essa pessoa tem, talvez de manusear uma máquina, talvez da inteligência da pessoa, capacidade mental elevada. Isso vai ser utilizado para transformar algo. Então, tem que analisar isso. O trabalho, né, físico ou a função mental. Então, talvez vai exigir do esforço físico, né, e também da capacidade mental. Ok? Bom, e aí nós temos o ambiente da organização, né? Ou seja, são as pessoas envolvidas. Nós temos aí clientes, stakeholders, que são os investidores, nós temos fornecedores, distribuidores, governos e concorrentes. E aí, depois o produto ele sai dessa empresa. Sai o quê? Sai os bens acabados, serviços, dividendos. O que é dividendos? Alguém já ouviu falar em dividendos ou não? Alguém já escutou falar nesse termo dividendos? Cri, 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 cri. Pessoal, vocês podem falar, não fico com vergonha não, se sim, se não, se nunca ouviu, ou se não sabe, pode falar. Tá? Dividendos é um termo utilizado no meio empresarial que é a divisão dos lucros para os sócios. Tá? Ou seja, é uma parte dos lucros da empresa que vai para os sócios, ok? Então, isso que é dividendos, beleza, galera? Bom, e aí nós temos os salários, né? E o valor de stakeholders, bom, das pessoas envolvidas, das partes envolvidas, dos investidores mesmo, dos acionistas da empresa, ok? Bom, e aí nós temos, de acordo com Kevin Enato, que é um grande precursor aí da administração, considerado aí o pai, né, das organizações. As organizações cumprem suas finalidades por meio de 9 perspectivas distintas, que constitui a teoria das organizações, sendo assim destacamos. A organização na perspectiva das tarefas, né? Organização na perspectiva clássica, organização na perspectiva humanística e organização na perspectiva neoclássica. Vou explicar um por um. Na perspectiva das tarefas, a organização nas perspectivas das tarefas busca a eficiência na produção e a partir de 5 princípios. O primeiro, remuneração dos colaboradores. Segundo, economia e eliminação dos desperdícios. Terceiro, racionalização e divisão do trabalho. E padronização de métodos e equipamentos. Né? Aplicação dos princípios da administração. Planejar, dirigir, organizar e controlar. É o famoso PDCO, né? Ou PDOC, alguns falam, né? Ou PODC. Então, assim, o que acontece? A empresa, na perspectiva das tarefas, ela busca realmente fazer as tarefas com precisão, diminuir custos, racionalizar desperdícios no trabalho, em relação a movimentos, em relação ao trabalho, em relação a realmente a empresa ela tem que obter resultados e ela vai ficar sempre trabalhando o planejamento, trabalhando o processo de organizar, de dirigir e controlar. O PODC ele é utilizado, né, para as pessoas, ou seja, para os administradores. Então, o PODC é uma ferramenta do administrador. O administrador tem que estar atento ao processo de planejar, depois organizar, colocar cada coisa em seu lugar, já iniciar, né, a atividade, depois dirigir, colocar a mão na massa mesmo e controlar. Mas
na perspectiva das tarefas, o mais buscado pelas empresas é a racionalização e divisão do trabalho e economia e eliminação de desperdícios. Okay? Na perspectiva clássica, tá? Ou seja, onde a empresa busca focar na estrutura organizacional, ela foca no quê? Ela foca em uma boa hierarquia, né? Departamentalização, ou seja, divisão de setores, e que para cada setor deve ter sempre um gestor, sempre um supervisor. Então, na teoria da perspectiva clássica, a administração ela visa realmente a divisão dos setores e a hierarquia, né? O chamado organograma, que é o quê? Organograma é um gráfico que representa, né, a estrutura formal de uma empresa, demonstrando aí a relação entre superior e subordinado, ok? Na perspectiva humanística, a empresa ela tem como objetivo valorizar as pessoas que compõem a organização. Então, a empresa ela já começa a se preocupar com o capital humano, ou seja, bom, eu tenho que me preocupar com as tarefas, fazer as tarefas com precisão, eliminar desperdícios, eu preciso realmente racionalizar, remunerar os colaboradores, né? Aplicar os princípios da administração, que é planejar, dirigir, organizar e controlar. Depois eu preciso analisar o que é a estrutura da minha empresa, como está a hierarquia, como está a relação entre superior e subordinado, a divisão, departamentalização, os setores da minha empresa, mas eu também preciso me preocupar com o capital humano. O capital humano ele é importantíssimo. Então a empresa ela visa isso também. E a organização na perspectiva neoclássica, né? Essa teoria ela propõe que os objetivos organizacionais são mais importantes que os meios ou métodos para alcançá-los, através da ênfase na prática, né, da administração e seus princípios, objetivos e principalmente resultados. Então, na perspectiva neoclássica, ela sempre fala, né, que o mais importante é os métodos utilizados para alcançar os resultados e não focar nos resultados, e sim nos métodos para alcançar os resultados, ok? E aí nós temos o quê? Na teoria, né, das organizações, nós temos aí, na perspectiva neoclássica, estabelece que a organização deverá ser composta pelos princípios de especialização, da divisão do trabalho e da hierarquia para chegar à eficiência e eficácia. Neste caso, a hierarquia será dividida em 3 níveis. Pessoal, vocês sabem a diferença de eficiência e eficácia? Alguém poderia me dizer qual que é a diferença de eficiência e eficácia? Alguém já ouviu falar ou não sabe? Pessoal, vocês estão participativos da aula, hein? Tá todo mundo escondido debaixo das cobertas por causa do frio? Será possível? Jesus! Bom, a diferença da eficiência e eficácia é a seguinte. Quando você vai fazer alguma coisa, dentro de uma empresa, ou se você vai fazer alguma coisa na tua vida, existe um ponto importantíssimo. Qual que é esse ponto? Talvez eu fiz uma coisa, eu obtive eficiência. O que é eficiência? É você fazer da maneira correta. Ou seja, eu fui cavar um poço. E eu sei que ali tem água. Eu cavei o poço, tive eficiência. O que é eficiência? Fiz o buraco no tamanho correto, analisei todo o procedimento, usei as ferramentas corretas, trabalhei em um tempo correto, uma velocidade razoável. Aí você fala assim, nesse procedimento de cavar o poço, eu não consegui chegar até a água, mas eu fiz totalmente correto. Beleza. Esse primeiro momento você obteve, você não encontrou a água,
Só que você fez tudo certinho, o que era para ser feito. Nesse momento, esse trabalho, ele foi eficiente? Foi. Teve eficácia? Não, não foi eficaz. Por quê? Ele só seria eficaz se eu cavasse o buraco e conseguisse encontrar água. Então, ele teria a eficiência e eficácia. Então, muitas pessoas talvez têm eficiência, sabem fazer as coisas da maneira correta, mas não obtêm resultados. Enquanto muitos fazem da maneira correta, mas sabem o ponto certo para ter eficácia, ou seja, o serviço ser eficaz. Essa grande diferença existe e é importante as pessoas entenderem. Ok? Beleza. E aí, pessoal, nós temos os 3 níveis institucional, né? Nós temos o nível institucional, nós temos o nível intermediário, nós temos o nível operacional. O nível institucional de uma empresa, ou seja, o cargo mais elevado, o nível institucional, está composto pelos diretores da organização, dirigentes. São pessoas que estão no nível mais alto dentro da instituição. Então, quem está no nível mais alto dentro da instituição está no nível institucional. Ou seja, são os gerentes, os donos da organização, os diretores. Agora, o nível intermediário é o nível composto pelos gerentes, ou seja, é o nível meio campo. É o meio do campo. Composto pelos gerentes, supervisores, enfim, líderes de equipes. Enquanto no institucional tem os dirigentes e diretores, os diretores e donos da empresa, no meio tem os gerentes e supervisores. E no nível operacional, eu tenho as pessoas que executam as tarefas dentro da empresa. Então, eu tenho o nível composto pelos gerentes, depois eu tenho o nível composto pelas pessoas que realmente executam as tarefas. Ok? E aí os níveis, né, pessoal? Os níveis organizacionais, propostos pela abordagem neoclássica da teoria das organizações, podem ser observados na figura 5, número 5, demonstrado a seguir. Se você estiver seguindo na apostila, na página aqui, tem a figura, né? Nós temos aqui, ó, nós temos um exemplo, né, de hierarquia. Nós temos o presidente, depois nós temos o diretor, depois nós temos o gerente, nós temos o chefe, supervisor e depois nós temos o executor, que é a nível aí operacional. Okay? Então nós temos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, praticamente seguindo a hierarquia de presidente, depois de presidente para diretor, diretor para gerente, de gerente para chefe, de chefe para supervisor, depois para executor. Beleza? E aqui na página 16, nós temos aqui, ó. Então, nós temos, olha só, hein, pessoal. Nós temos o nível institucional, presidentes e diretores. O que os presidentes e diretores, eles são responsáveis por toda a estratégia da empresa. Já os gerentes, eles são responsáveis pelo quê? Pelas táticas da empresa. Okay? E os supervisores são responsáveis pelas operações e o nível mais baixo é responsável pelo quê? Pela execução do serviço, realmente colocar a mão na massa e executar aquele serviço. Okay? E aí, na perspectiva neoclássica, a divisão hierárquica poderá ocorrer pela amplitude administrativa, né, de comando, podendo ser alongada ou achatada. Como pode se observar na figura aqui, vou até mostrar para vocês a figura, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Tá? Okay. E aí nós temos, podendo ser alongada ou achatada. Né? Então, o modelo que nós temos aqui é o alongado e o outro do lado aqui é achatado. Isso aqui é um exemplo de organograma, tá, pessoal? Organograma é aquilo que eu falei. É um gráfico que representa a estrutura hierárquica de uma empresa. Relação entre superior e subordinado. Ok? E nós temos aqui
a organização achatada, né, que não se estende tanto nos níveis e nos cargos. A organização mais alongada tem mais níveis, né, hierárquicos dentro da instituição, dentro da organização. Ok? Bom, quanto ao processo de tomada de decisões pelos níveis hierárquicos, poderá ser centralizado ou descentralizado, onde na centralização a tomada de decisão fica por apenas uma pessoa, ocupante do nível mais elevado da organização. Já na descentralização, as decisões são atribuídas aos níveis mais baixos da organização, conforme pode observar na figura de número 7. Bom, pessoal, quando a organização ela tem uma centralização de poder, o poder e a decisão fica geralmente por uma pessoa só. Mas quando a empresa e a organização ela tem uma descentralização de poder, ela tem a tomada de decisões são entregues para várias pessoas dentro da organização. Então, quando há a centralização, uma pessoa comanda tudo. Mas quando há descentralização, várias pessoas têm poder de decisão dentro da organização. Ok? Beleza. E aí, pessoal, nós temos alguns exemplos aqui. A organização na perspectiva estruturalista tem como base a teoria da burocracia proposta por Max Weber, que também foi um grande precursor aí dentro da administração, para uma organização excelente por natureza, seguindo-se regulamentos, rotinas e padrões pré-estabelecidos, como formalidades na comunicação, divisão do trabalho, impessoalidade nas relações a respeito à hierarquia de autoridades, né? Então, aqui, na perspectiva estruturalista, a empresa ela se preocupa o quê? Com rotinas, padrões, divisão de trabalhos, tá? Entre outros fatores. Já na organização na perspectiva comportamental, seguiu a partir da década de 40 e propõe uma organização formada com ênfase nas pessoas como principal ativo, ou seja, o principal ativo da empresa é as pessoas na perspectiva comportamental. E observar o comportamento, necessidades dos colaboradores, tais como fisiológicas, de segurança, sociais, de autoestima e realização. Isso que está relacionado com a pirâmide de Maslow. Abraham Maslow criou uma pirâmide realmente focada aí na teoria comportamental, na teoria das necessidades humanas. Né? E aí, a garantia do suprimento dessas necessidades faz com que os colaboradores produzem mais, beneficiando assim a organização como um todo. Então, o que acontece aqui, pessoal? Todo ser humano ele tem necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidade de autoestima e realização. O que é cada um desses? Vou explicar. Necessidades fisiológicas estão relacionadas, pessoal, com realmente a pessoa satisfazer o que é necessário para ela viver. Então, o que é necessário para que eu possa viver? Então, comer faz parte das necessidades fisiológicas, sexo, dormir, descansar, isso faz parte das necessidades fisiológicas de uma pessoa. Então, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso dormir, eu preciso realmente fazer isso para que eu viva, para que eu possa obter saúde. Quais são agora as necessidades de segurança? As necessidades de segurança é o quê? Ter uma casa, né? Porque quando você está dentro de uma casa, você se sente seguro. Ter um carro, né? Você poder andar de carro, você vai se sentir mais seguro do que talvez andar de ônibus. Então, tem essa necessidade, o ser humano ele tem essa necessidade. Né? Depois, as necessidades sociais, que são as necessidades sociais. E as necessidades de segurança também envolvem um bom salário.
e até mesmo estabilidade no emprego. Quando eu tenho um bom salário, eu tenho estabilidade no emprego, eu estou suprindo as necessidades de segurança. Depois eu tenho aqui, olha só, depois eu tenho aqui as necessidades sociais. Todo mundo tem necessidade de estar com outras pessoas. Ninguém consegue viver sozinho. Você precisa se comunicar com outras pessoas. Você precisa se relacionar com outras pessoas. E isso faz parte das necessidades sociais. Todo mundo tem a necessidade de ser visto por alguém. Todo mundo tem a necessidade de ser reconhecido por alguém. Isso faz parte das necessidades sociais. É a necessidade de se relacionar com outras pessoas. Por mais que você falar, mas eu não ligo, eu sou... Não, você tem necessidade de se relacionar com outras pessoas. De ter, às vezes, uma amizade, de ter um relacionamento amoroso. Então, isso faz parte. Uma boa relação com seus pais, com seus familiares, isso faz parte. E dentro das empresas, você também precisa ter uma boa relação com a sua equipe de trabalho, com as pessoas que trabalham com você. Isso faz parte das necessidades sociais. Agora, outro ponto. Outro ponto aqui importante. Autoestima. Quando você tem, olha só que interessante. Para você alcançar a autoestima e alcançar a realização, você precisa de ter o restante. Por exemplo, como que eu vou ter autoestima se eu não consigo comer direito, se eu não consigo dormir direito, se eu não consigo, talvez, ter uma boa relação amorosa? Então, a autoestima ela faz parte do processo, onde eu preciso realmente estar bem, satisfazendo as necessidades fisiológicas, eu preciso estar bem seguro, né? Preciso ter segurança, preciso ter, né, uma moradia bacana, eu preciso ter um bom salário, eu preciso ter um salário razoável que dê para mim, além de sobreviver, também viver, sair um pouco. Desculpa, pessoal. Jesus! Aí eu preciso satisfazer também as necessidades de segurança. Isso faz parte para que você possa alcançar a autoestima. Você se sente seguro, você consegue pagar suas contas, você consegue ter um dinheiro para comprar as coisas, pagar as contas ainda sobra um dinheirinho, tem um salário razoável. Isso faz parte, tá, do processo de segurança. Agora, em relação à autoestima... Ai, Jesus! Em relação à autoestima, lembrando, tem também a questão do relacionamento, ou seja, das necessidades sociais. Você precisa estar bem no seu trabalho, com as pessoas do seu trabalho, para obter autoestima. Você precisa estar bem com as pessoas à sua volta, para que você possa também ter autoestima. Isso faz parte. Tá? Aí, alcancei a autoestima. Quando eu alcancei a autoestima, eu vou conseguir alcançar, tá, a realização. Só um minutinho, pessoal. Ai, Jesus. Voltei. Ai, Jesus, que espirro doido. Tô novo. Vamos lá. Bom, pessoal, e aí, feito isso, eu alcanço a autoestima, ou seja, a autoestima é quando eu estou bem, né? Eu estou bem em todas as partes da minha vida, estou se sentindo bem, estou bem comigo mesmo, estou bem com as pessoas à minha volta, estou bem com tudo que eu faço, estou conseguindo resultado em tudo que eu faço, alcancei a autoestima e vou alcançar a realização pessoal e profissional. Eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Caso contrário, se você não satisfazer
as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, você não vai conseguir autoestima e automaticamente você não vai conseguir a realização pessoal e profissional. Ok? Beleza. E aí nós temos a organização na perspectiva sistêmica. Propõe a organização como um sistema interligado, onde o todo é formado pela união das partes que se relacionam entre si, fornecendo informações, né, e auxílio para a tomada de decisão. O processo de sistemas na organização estabelece que a organização por si só não é capaz de prosperar sem a combinação dos esforços das pessoas em seus diversos departamentos. Então, a organização, na perspectiva sistêmica, ela é o sistema como um todo. Ela não consegue, a empresa não consegue crescer sozinha. Ela precisa dos departamentos, ela precisa das pessoas, ela precisa realmente de toda a estrutura para que ela possa alcançar seus resultados. Ok? Depois, eu tenho a organização na perspectiva contingencial. Essa perspectiva enfatiza o ambiente interno e externo, tá, da organização como um agente influenciador direto nos processos organizacionais. De acordo com a perspectiva contingencial, as organizações devem funcionar de acordo com as diferentes condições ambientais e criar estratégias de sobrevivências no mercado, né, competitivo como o atual, ou seja, moldar-se às situações que sobrevêm. Bom, pessoal, na perspectiva aqui contingencial, a empresa ela tem que trabalhar também com a teoria das incertezas. Ela precisa se moldar. Por exemplo, quantas empresas estão passando por essa teoria agora? A teoria contingencial é as empresas moldar-se com o mercado nesse exato momento. O mercado está difícil, as empresas estão passando por dificuldade. Bom, as empresas precisam moldar-se, ou seja, adaptar-se à situação, mas buscar sair dessa situação de uma forma diferente. Ou seja, as empresas que não conseguem moldar-se, ou seja, se reinventar com a situação atual, vai falir. Então, as empresas elas precisam trabalhar essa parte da teoria contingencial, que é realmente analisar o momento que o mercado vive, o momento em que vivemos, e ela tentar criar, ou seja, moldar-se à situação que sobrevém, né, e realmente sobreviver no mercado. Então, olha só, aqui fala, de acordo com a perspectiva contingencial, as organizações devem funcionar de acordo com as diferentes condições ambientais e criar estratégias para sobressair no mercado. Então, é que nem nós precisamos trabalhar essa teoria contingencial, que é a teoria das incertezas. A gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente precisa se adaptar. Nós estamos passando por uma situação difícil. Nós vamos chorar, é mais fácil chorar ou buscar uma solução para sair dessa situação? Nós precisamos buscar saídas, adaptar-se, né, com a situação. Não é adaptar-se com a situação, ser flexível não é ficar na zona de conforto chorando, mas é adaptar-se com a situação, buscando meios e métodos que possa fazer com que você não morra na praia, ou seja, que você encontre uma saída. Ok? Isso é a teoria contingencial. E a última teoria é as organizações na perspectiva contemporânea. A perspectiva contemporânea propõe que as organizações deverá considerar a tecnologia e conhecimento para sua eficiência e eficácia, com os métodos globais de negócio e com pessoas capacitadas para operar em suas funções. Então, as organizações na perspectiva contemporânea é acompanhar as inovações, acompanhar o mercado tecnológico para que as empresas obtenham eficiência e eficácia nos seus resultados. Um exemplo, empresas que não utilizam tecnologia a seu favor. Eu conheço muitas que ainda não utilizam. E pode ter certeza, muitas dessas empresas estão fechando.
Então, assim, a tecnologia, né, da perspectiva contemporânea, faz com que realmente a empresa obtenha eficiência no seu trabalho, faça da forma correta. E ela vai alcançar o quê? A eficácia. Então, é importante que as empresas elas obtenham eficiência e eficácia. Não é só eficiência, tem que ter também eficácia. Se eu estou tendo eficiência no que eu faço, estou fazendo da forma correta, mas eu não estou tendo eficácia, onde eu estou errando? Em algum lugar eu estou errando. Em algum ponto eu estou errando. Então, a eficiência é importante, mas tem que ter resultado. Se não tiver resultado, tem alguma coisa errada. Onde é que eu estou errando? E aí vai precisar analisar detalhadamente. Ok? Bom, pessoal, só responde para mim. Quem está com essa apostila, por gentileza, apostila de número 1. Nós já estamos finalizando nossa aula aqui. Responda para mim quem está com a apostila aí em mãos. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sumiram tudo, estão com medo de falar? Jesus! Eu vou passar os exercícios para quem tem a apostila, da página 18 e da página 19 para vocês, tá? Responda esses exercícios, na próxima aula a gente debate sobre ele, tá bom? Tá bom. Ok? Então, na página 18 e 19, é as atividades aí para vocês, beleza? Pessoal, então, envia o nome de vocês no bate-papo, por gentileza. Nome completo. E aí eu vou computar como frequência de vocês, beleza? Pessoal, então, vamos finalizar nossa aula aqui, tá? Desejo para vocês uma boa noite, bom descanso e até a próxima aula, tá bom? Beleza, pessoal? Beleza, professor. Tá bom, então, vou finalizar aqui, tá? E até a próxima aula. Tchau, Boa tchau, boa noite. noite. Até a próxima aula. Até a próxima aula.